Fala Tech! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Tech, podcast de tecnologia do Instituto JF. Esse podcast é seu espaço de lazer, de entretenimento e de muito aprendizado do mundo da tecnologia. O Fala Tech é uma iniciativa da Germinari Tech, uma das escolas técnicas do Instituto JF. Você sabia que o Instituto JF é um centro de educação para os negócios? A gente engloba aqui outras escolas, não só a Germinari Tech. A gente tem uma Germinari para negócios, a gente tem uma Germinari para formação de veterinária também. Então, por se tratar de um centro educacional e esse podcast se tratar de tudo sobre a tecnologia, nada mais justo do que a gente não só usar a tecnologia e apresentar conteúdos para você, mas a gente também aproveitar e dizer o contrário. Como a tecnologia que a gente vem discutindo aqui em outros episódios ajuda na educação. Essa é a nossa especialidade. É aqui que a gente entra, a gente diz, é nosso core. Então, a gente não conseguiria falar isso em um episódio. Então, a gente começa hoje uma série muito especial de tecnologia aplicada na educação. Ou o contrário, educação aplicada na tecnologia. Vamos discutir isso começando hoje. E para a gente começar, a gente começa de onde? Do começo. E para falar sobre esse assunto, a gente hoje conta com a presença de dois professores que são aqui atualmente professores do Instituto, que é o Carlos Santos. Muito obrigado pela presença, Carlos. Obrigado pelo convite, Grilo. E a Maria Antônia também. Muito obrigado pela presença, Maria Antônia. Obrigada, Grilo. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo bem interessante aqui para os nossos alunos, para a nossa Germinatec. Bem legal. E já adiantando, a gente se propõe a falar para todo mundo. Germinari, não Germinari, profissional, não profissional. A gente vai ter um bate-papo bem legal, tenho certeza disso. Pessoal, vamos dizer assim, no século XX, ou século passado, quando a gente fala de educação, a gente fala de sucesso profissional. Então, o sucesso profissional está atrelado a uma boa educação. Mas chegou um momento ali que ter uma carteira assinada já era o objetivo final, era o sucesso. Isso, quando você tinha exatamente um emprego estável, um diploma, já era suficiente. Óbvio, o mundo evolui. A educação evoluiu junto com essas demandas do mundo real. Então, a gente começa a nossa discussão por aí. Mas eu queria que vocês, obviamente, se apresentassem para o nosso público e começassem dizendo de onde vem a formação de vocês. Por exemplo, a gente está começando hoje uma série. A gente vai discutir sobre como a educação vem entrando na tecnologia ou vem ajudando ou até mesmo atrapalhando, viu, pessoal? Então, por favor, Maria Antônia, queria que você se apresentasse para o nosso público, dissesse suas formações, dissesse um pouco onde você atua hoje aqui, você está dando aula de quê, e a gente começa a discutir um pouco sobre isso. Eu sou formada, eu tenho 2 licenciaturas, aliás, 2 bacharelados, né? Então, Ciências Políticas e Sociais, sou bacharel e licenciada em História também. Sou mestre e doutora em História Social, né? Aqui pela Universidade de São Paulo. E atuei muito na área de educação, um pouco no ensino médio, mas a minha experiência foi mais na universidade, né, onde eu trabalhei nos cursos de História, Relações Internacionais, Letras, Ciências Sociais, ministrando diversas disciplinas. Inclusive, eu cheguei a ser coordenadora de um curso de História, né, aqui na região da Grande São Paulo, formando professores da área de História. Né? Então, essa é a minha trajetória até chegar aqui no Instituto. E aqui no Instituto eu dou aula principalmente para o ensino médio, não só, mas principalmente para o ensino médio. Então, para o pessoal do Tech, para o pessoal do Business, para o pessoal do VET, né? E aí nas áreas de História, Sociologia e Filosofia, né? Pensando um pouco também nessas disciplinas a partir daquilo que se propõe à escola, né? Então, formar um profissional, né, ligado, um tocador de negócio ligado a uma dessas áreas. Então, com certeza, esse currículo vai ajudar bastante na discussão que a gente tem hoje. Muito obrigado novamente pela presença. A gente também conta aqui com a presença do Carlos Santos. Carlos, também se apresenta para o nosso público, fala um pouco onde você está hoje, em que disciplinas você está atuando, que escolas, e fala um pouco também sobre sua trajetória, sua carreira. Mais uma vez, obrigado. Tá bom. Bom, a minha formação inicial, eu sou físico de formação, com mestrado na área de física de materiais. E depois, ao longo do tempo, a gente vai trilhando nossa carreira profissional. Então, um pouco do que nós vamos discutir hoje, né? E a minha carreira profissional, ela acabou indo para a carreira docente, né? E eu comecei a trabalhar com cursos de
computação, então eu fui me especializar na área de engenharia de software, depois eu fiz uma outra graduação na área de gestão de tecnologia da informação. Ao longo do tempo eu coordenei curso, fui diretor de faculdade durante mais de 15 anos, então tenho uma experiência na gestão educacional também bastante longa, né? Onde a gente precisa da tecnologia também para que a gente possa fazer uma boa gestão. E eu fui caminhando nessa jornada, sempre com o ensino superior e a maioria do tempo, mais de 20 anos, em cursos de engenharia. Então, trabalhando diretamente com tecnologia, formando pessoas para a área de tecnologia. E agora, no Instituto JF, eu trabalho na Germinari Tech, então, com disciplinas de programação, de lógica de programação, de engenharia de software. Então, aqui eu encontrei um caminho para a gente discutir tecnologia na formação, de fato, com alunos do ensino médio, que é uma experiência nova para mim. Então, 2 currículos aqui que dispensa apresentações, por mais que vocês já apresentaram, e só vou dar um tempinho aqui para dizer o seguinte: você está vendo o nível que a gente tem aqui? Vem estudar com a gente. Pessoal, vocês se apresentaram, então disseram um pouco sobre as carreiras. O Santi aqui comentou um pouco que ele já vem trabalhando com educação há um bom tempo, e a Maria Antônia também está dentro da área acadêmica há um bom tempo, mas eu tenho uma dúvida. Na verdade, os alunos trazem muito essa dúvida para a gente. Professor, onde é que a gente vai usar a tecnologia? Beleza, a gente ensina eles onde eles vão usar a aplicação disso diretamente voltado para o negócio. E a gente, professor? A gente usa tecnologia dentro de sala de aula? Então, eu queria começar exatamente fazendo uma pergunta direta. Vocês usam tecnologia dentro da sala de aula? Nós usamos tecnologia, sim, aqui na escola principalmente. Nós temos uma infraestrutura muito boa, tecnológica, e a tecnologia ela é usada aqui na escola. Nós, no curso Tech, ensinamos os alunos a conhecer, a lidar bem com a tecnologia, e nós, professores, nós trazemos a tecnologia como um suporte, como um apoio para o ensino. Então, é uma forma de você dar aula hoje como você não podia fazer há 30, 40 anos, né? Então, hoje a gente usa muito a tecnologia em sala de aula. Ô, Santi, eu vou pegar exatamente, quando você está respondendo, hoje a gente usa a tecnologia. Mas eu escuto, às vezes eu estou lendo um artigo ali, eu vejo que, se tirar um computador e um slide do professor, a gente tem o mesmo modelo de aula que a gente tinha há 40 anos. E assim mesmo, Maria Antônia? Então, há 40 anos a gente tinha a mesma sala de aula, só muda exatamente uma mesa, um computador. Então, você acha que é por aí? Não é bem assim, né? Porque é um pouco do que o Santi falou, quer dizer, quais são os usos da tecnologia que a gente faz? Então, hoje é muito diferente. Então, hoje não é usar o computador para projetar, não é usar um computador para auxiliar. O computador hoje, e aí a gente tem o nosso aluno com o seu smartphone, com o seu computador, ele está ali e ele está em tempo real. À medida que eu falo de um evento histórico, ele está em tempo real ali, assim, até mesmo complementando o que eu estou falando, então ele está interagindo. E isso é uma ferramenta bastante interessante de engajamento. Então, a gente consegue engajar o aluno, né, naquilo que eu estou falando, à medida em que ele é convidado, através da tecnologia, a complementar ou até mesmo ampliar aquilo que eu estou falando em sala de aula. Então, vamos supor, se eu estou falando de um evento histórico, tipo Primeira Guerra Mundial, ele tem condições ali na hora de encontrar alguma outra informação e, a partir daí, formular uma questão, fazer uma reflexão que só eu, né, com a minha aula, né, ali naquele momento não teria condições. Então, ele traz isso. Então, a tecnologia, ela é um ferramental hoje muito diferente do que era utilizado, falando assim, de uma escola de 40 anos a 40 anos, né? Então, vamos lá. Então, a gente está falando da década de 80, quando a gente está falando aí de 40 anos, né? Então, o que era a escola na década de 80? Então, na escola na década de 80, a gente tinha recursos muito limitados, por exemplo, de pesquisa. Então, resultado, o aluno, ele era muito mais refém daquilo que o professor falava em sala de aula. Então, ele acabava sendo limitado e complementava
compensava isso com algumas leituras complementares, ou com televisão, ou com filme, alguma coisa fora, mas era mais limitado. Então, na sala de aula, ele tinha muito mais uma atitude passiva. Hoje, graças a essas ferramentas da tecnologia, eu estou falando principalmente do computador ou do smartphone, enfim, o aluno tem condições de ter uma posição mais ativa, né? Então, ele sai desse papel de receptor, puramente receptor, né? E ele é convidado a participar. Mas é claro que isso não acontece em todas as escolas. A gente está falando de uma realidade muito, muito própria, como o Santi disse, aqui no Instituto a gente tem uma infraestrutura bastante diferenciada, né, uma estrutura que permite isso. Isso não é a realidade do país, isso não é a realidade mundial, né? Então, infelizmente, a gente tem diferenças, que são diferenças econômicas, que acabam impactando, né? Então, tem escolas que a gente sabe que as pessoas vão para comer, né? Então, a gente está falando disso, né? Então, de realidades muito diferentes. Mas, Maria Antônia, eu concordo totalmente com o que você falou. A gente tem exatamente uma realidade muito boa. E se você quer saber um pouco sobre a realidade da escola, vai no site, a gente tem lá um pouco sobre a infraestrutura. É coisa de outro mundo. Eu queria voltar no contexto histórico, se você puder me ajudar nesse sentido. Porque você comentou aí que antes era preciso decorar. Então, você pegava uma enciclopédia ali, a Barça, e decorava algo para trazer para a sala de aula. Hoje a gente tem internet, então o aluno é mais autônomo no seu aprendizado de uma certa maneira. De certa maneira, depois a gente discute isso. Mas só isso, o acesso à tecnologia pelo aluno já é suficiente ou ele tem que ser também abordado dentro de sala de aula? Eu fiquei com essa dúvida agora. E de onde? Onde foi que essa tecnologia entrou na sala de aula? Bom, então vou começar do final, né? Então, pensando aqui, a tecnologia entra e aí a gente pensa numa escola tradicional, né? Então, a tecnologia ela vai entrar na sala de aula já no final do século XX, pensando na tecnologia propriamente dita, né? Mas se você pensar não na sala de aula, mas se você pensar na educação de uma forma geral, né? E aí entendendo a educação para além da escola, como uma formação, né, do ser humano, formação do profissional, a gente tem lá no início do século XX classificados de jornal, por exemplo, o Jornal do Brasil, trazia classificados de cursos por correspondência, curso de datilografia por correspondência. Isso era uma tecnologia, que é a tecnologia da época, né? Então, quer dizer, aí é na formação. Então, a gente está falando dessa formação do ser humano. Então, aí a tecnologia usada não exatamente na escola, né? Nisso que a gente chama aí das carteiras, uma atrás da outra, lousa, tal. Mas na formação, né, do ser humano, na formação do profissional. Então, a gente tem a tecnologia, aí pensando, né, a tecnologia da época aí, desde o século XX, do início do século XX. Tá? E aí para outra parte que você está falando, quer dizer, essa questão do aluno, ele sozinho, né, na internet, ele nessa atividade autônoma. Veja, a internet, ela democratiza, mas ela sozinha não forma. A gente tem uma diferença, que eu acho que é uma diferença que a gente precisa pontuar, que é entre formação e informação, né? Então, o que a gente vê hoje, né, é assim, principalmente a partir de redes sociais, tal, conteúdos muitas vezes errados, conteúdos supérfluos, fake news que são montadas em cima de coisas que aparentemente parecem que são verdadeiras, mas não são. E aí a gente precisa o quê? De uma formação. Então, Santi, pegando isso que a Maria Antônia falou, então o professor entra mais como um curador, mais recentemente, ou ele ainda continua com aquele papel de exatamente inicializar o conhecimento ou adicionar conhecimento em um aluno? Você acha que tem alguma mudança que a tecnologia trouxe nesse sentido, no processo aprendizado? Nesse sentido, a gente, na verdade, mantém o professor como uma pessoa também de um papel extremamente importante na sala de aula para trazer assuntos, trazer temas, trazer a linha de conhecimento, a linha de discussão. E aí, depois disso, o professor ele instiga o aluno. Então, ele vai instigar o aluno com as suas falas para que o aluno
se autonomize a partir das tecnologias, né, como a Maria Antônia bem colocou. Então, a partir do seu smartphone ou aqui a partir de uma conexão na internet com seus notebooks, os alunos eles trazem as contribuições dele. Então, hoje nós temos aulas que são muito mais dialogadas do que nós tínhamos um tempo atrás. Antes o discurso ele era unidirecional praticamente. Hoje nós temos um discurso que é bidirecional. Os alunos eles se colocam, os professores eles mediam, instigam, e os alunos eles buscam as informações e vão trazendo, complementando as informações. Então é um aprendizado mutuamente participativo, né? É curioso, eu tive que estudar para estar com vocês dois aqui hoje, e Maria Antônia, eu estava estudando um pouco sobre o início da educação, lá da Grécia, então tinha a paideia, que era exatamente o pensamento crítico pelos gregos, que eles diziam, para a pessoa aprender, ela tem que ser crítica. Aí, com o passar do ano, veio exatamente o modelo francês, o prussiano, que dizia o contrário, não, vamos ordenar esses meninos, vamos repetir até que ele aprenda. Então, a tecnologia está trazendo de volta esse pensamento crítico ou ela está mais ajudando esse modelo repetitivo? O que é que você acha? Aí é uma pergunta bastante difícil, né? Então, aqui a gente vai ter, eu acho que não tem uma resposta única, porque a gente pode encontrar esses dois modelos. E aí, novamente, a questão da figura do professor, como o Santi fala, esse professor, então, que ele vai... o que é o... E aí, novamente, a figura do professor é central nesse processo, né? Então, o que o professor ele vai estimular? Porque o professor pode estar com todo o recurso de tecnologia na mão e dar uma aula absolutamente tradicionalíssima daquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária, que é isso, que você vai depositando só, sem uma reflexão, sem um pensamento crítico, sem nada disso, né? Ou o professor, às vezes, com recursos limitadíssimos, consegue estimular no aluno o pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? É a pergunta, é a dúvida, é não se satisfazer só com aquela resposta, é ir atrás, é ampliar o conhecimento, né? E o professor Santi fala que o professor traz, né, assuntos que o aluno, por ele mesmo, ele não conseguiria ter acesso. É isso que a escola também nos papéis da escola, né, esse de trazer assuntos, temas, aquilo que no dia a dia, no cotidiano, na realidade do aluno, ele por ele mesmo não teria acesso, né? Então, assim, aí voltando, né, então a gente está numa educação bancária ou a gente está numa paideia? Aí depende muito de qual é o objetivo da escola, qual é o objetivo do professor, e aí vem uma outra coisa, né, a formação do professor. Porque não é fácil, né? Então, para a gente lidar com essa realidade de múltiplas tecnologias, de alunos que vêm com muita informação e pouca formação, muitas vezes, né, a gente precisa ter um professor bem formado, né? Mas eu vou pegar exatamente essa parte, porque a gente vinha discutindo antes do episódio, na formação de um professor hoje em dia, ele aprende a usar tecnologia? Ou ele tem que aprender a partir do momento que ele entra no canto que tem essa tecnologia? E é isso. Você que vem trabalhando muito em universidade, já tem uma experiência, como é que você acha que está sendo a formação de um professor nessas eras da tecnologia? Eu vou falar a partir da minha visão Sim. E da minha vivência, né? Eu vejo que muitos professores, eles acabam desenvolvendo esse seu arsenal tecnológico para trabalhar em sala de aula, muitas vezes no diálogo com outros colegas, em alguns cursos de formação específica, mas nas licenciaturas nós sabemos que existe um trabalho de tecnologias educacionais, de ferramental, né, de formação ou técnicas para ensino, mas dependendo da instituição em que o professor se forma, né, essa instituição ela fornece subsídios para que ele também desenvolva o uso da tecnologia, né? Então, numa outra instituição que eu trabalhei, a própria instituição, com o seu corpo docente, ela oferecia capacitações, formações para que o professor pudesse fazer o melhor uso da tecnologia dentro de sala de aula. Então, fosse
para a sala de aula presencial, para um curso à distância. Então, eu acredito que isso também é um papel da própria escola, da própria instituição de ensino. E eu concordo totalmente com vocês, também sou professor e eu também tenho essa experiência, mas a gente não está sozinho. Eu estava lendo aqui, o Fórum Econômico Mundial, mais recentemente, lançou um relatório dizendo que não adianta nada investir em inteligência artificial, tecnologia de ponta, se você não tiver a boa formação de um professor. Então, a gente tem uma pessoa formando outras pessoas. Querendo ou não, esse modelo aí eu acho que não vai mudar nem tão cedo. Não muda, porque assim, o professor mesmo que não tenha, enfim, que ele tenha outros artifícios, que tenha outras ferramentas, né, mas ele ainda é um mediador, né, ele ainda é quem apresenta. E eu acho que um dos maiores gargalos que a gente tem na educação hoje é a formação do professor. E se você pega em disciplinas ligadas à BNCC, né, que é o meu caso, História, Geografia, português e tudo mais, infelizmente, a gente tem assim, os institutos que formam, né, que fazem essas licenciaturas, essa formação destes professores desses núcleo básico, vamos dizer assim, eu acho que ainda precisa melhorar muito, porque assim, é muito comum o aluno que sai de uma dessas faculdades, chega na sala de aula e é totalmente perdido, não sabe, assim, não sabe como interagir com os outros alunos, como interagir com a escola. Eu acho que a gente ainda é um dos grandes problemas que nós temos, e principalmente aqui no Brasil, é a formação do professor. E agora, eu queria um exemplo prático. Vocês teriam algum exemplo prático onde a tecnologia, o uso de uma tecnologia ajudou ou mudou a forma de como vocês dão aula? Podem até fazer uma comparação. Eu já dei aula desse jeito e hoje eu dou desse jeito por conta disso. Vocês conseguem exemplificar de alguma maneira? Eu vou deixar o Santos responder primeiro. Eu tenho o exemplo dos dois casos, de quando a tecnologia atrapalhou e de quando a tecnologia ajudou. Ótimo, cenário perfeito. Então, eu vou começar pela situação de quando a tecnologia atrapalhou, né? Tempo atrás, eu tinha uma disciplina que eu trabalhava, era a disciplina de linguagem de programação. E aí nós temos recurso tecnológico em sala de aula. O professor tem um computador, tem um projetor e tem ferramentas de desenvolvimento instaladas no seu computador. E aí o que eu faço? Eu pego e trabalho isso projetando códigos prontos de computação para os alunos. Qual que é a grande reclamação dos alunos? A aula é muito rápida, eu não consigo acompanhar. Então, eu usei a estratégia de voltar atrás. Então, fui para o quadro e fui escrevendo código e discutindo código lentamente com os alunos para que eles pudessem entender aquele processo todo. Então, nesse sentido, a tecnologia, ela era uma ferramenta maravilhosa. No ensino da tecnologia. E no ensino da tecnologia. Então, ela era muito fantástica, né? Permitia mostrar o uso de um ambiente de desenvolvimento com todos os seus recursos, mas aquilo para assimilação básica, que era a organização das ideias, o algoritmo, a linguagem de programação, isso eu não fui muito feliz naquele momento. Então, eu retrocedi. Eu voltei e fui para o tradicional, né? E aí, sim, com a participação dos alunos, então eles iam participando da elaboração, da construção do código, dos porquês, né? Então, aí é que nós colocamos, o professor, ele é uma peça fundamental nesse processo, porque o professor, ele precisa olhar para a turma que ele tem, olhar os movimentos e tudo que acontece ali e ele tomar decisão. A tecnologia, ela vai ajudar ou vai atrapalhar nesse momento? E aí sim, você usa a tecnologia e escolhe a mais adequada. Naquele momento, eu usei a tecnologia da lousa e o giz. Foi a mais adequada. É interessante isso que você fala, né? Porque assim, o pensamento e a formação do conhecimento, ela tem um tempo para maturar, né? Então, não é o tempo necessariamente da máquina, né? Não é o tempo da resposta rápida. Então, a formação deste ser humano, a formação do aluno, ela também precisa de um tempo, ele precisa absorver para poder processar toda aquela camada, né, de conhecimento que está saindo ali. No meu caso, a tecnologia ela é muito boa, ela ajuda muito, principalmente, por exemplo, em aulas de história, né? Então,
imagina, na década de 80, se eu estou falando ali de 2 décadas antes, por exemplo, se é a década de 80, eu estou falando da década de 60. E eu falo de grandes festivais de música, eu falo de pintura. É muito mais difícil para o aluno abstrair isso, né? Então, o aluno tem que ficar na coisa da imaginação, como que era, e aquela coisa, cada um imagina, né, do jeito que quiser, né? E hoje, eu posso trazer isso para a sala de aula. Então, a imagem, o som, né, o jornal da época. Então, ele está ali utilizando a fonte historiográfica junto comigo. Então, a fonte é para ele também. Então, ele tem condição de analisar uma fonte, né? Então, está ali, é muito mais fácil, é muito enriquecedor esse processo, né? De analisar, de fazer a crítica de uma fonte histórica. Então, aí eu estou falando de um jornal da época, programas de televisão, enfim, o que for. Então, a tecnologia me traz nesse sentido, né? Em aulas de sociologia, por exemplo, a tecnologia também ajuda muito na questão de busca de dados. Então, eu estou falando de desigualdade social, aí estou fazendo comparação entre países. E aí é muito mais fácil, o aluno mesmo já vai ali, já olha, professora. Então, aqui, né, a gente tem a ONU trouxe essa notícia e tal. E aí um outro papel, né, que é o nosso de ensinar, ou pelo menos ajudar o aluno a fazer pesquisa. Isso é importante. Que é, assim, então a tecnologia está aí, assim, tem vários sites, diferentes sites, para todos os gostos, mas qual desses sites deve ser utilizado? Como fazer uma pesquisa? Né? Por onde se começa? Então, onde é que eu confio? Eu confio onde? Como é que eu faço isso? Então, também aí ajuda, né, nessa questão de aprender a pesquisar. E aí é fundamental aprender a pesquisar para a autonomia do conhecimento, né? Eu tenho um certo pensamento, não sei se vocês vão concordar comigo, mas se você quer aprender, você tem tutoriais. Você quer aprender uma ferramenta, alguma tecnologia, alguma coisa, mais trazendo para a nossa área de tecnologia. Então, tem tutoriais. Mas o nosso papel como professor é ensinar a aprender. Então, entra exatamente o que você falou. Eu uso isso na minha vida. Quando eu entro em sala de aula, eu paro e penso. Eu tenho que fazer esses meninos aprenderem até mesmo a pesquisar um conteúdo. E o Santiago acabou de voltar. Então, quando você apresenta um conteúdo já, às vezes eles não assimilam, né? Então, isso é um desafio. Aí eu volto e concordo totalmente com o que vocês disseram. Está na formação do profissional de educação. Nesse sentido, Grilo, eu tenho até um outro exemplo também, né, nesse sentido de aprender, né? A tecnologia, né, eu tive uma experiência com alguns estudantes, e aí sim foi uma experiência bastante diferenciada, porque eu trabalhei com estudantes de 7 países diferentes, trabalhando em uma simulação empresarial. Então eles tinham que comprar, vender produtos, produzir, comercializar. E aí, qual que era o grande aprendizado? Era alunos do Brasil, alunos da Alemanha e alunos da China participando de um mesmo grupo com formas de pensamento diferentes. Então, uns iam aprender com os outros como é que um aluno de uma universidade alemã, como que a formação dele o coloca frente a uma situação como essa de comprar e vender produtos. Como é que um aluno de uma instituição chinesa ou de uma instituição brasileira ou boliviana... Então, nós tínhamos estudantes que iam desde o Alasca até o Japão, espalhados assim, em diferentes universidades. E eles tinham que fazer com que suas empresas, em um simulador de administração, que suas empresas crescessem, se desenvolvessem. E nós montamos grupos com alunos de diferentes países, com fusos horários. Onde que entra a tecnologia? Em tudo. Na conexão. Exato. Então, a tecnologia, nesse caso, ela oferece uma oportunidade de desenvolvimento intercultural, de um desenvolvimento de pensamento, né? Como que as pessoas pensam em diferentes lugares, a tecnologia levando a própria simulação empresarial para dentro do contexto. Então, aí é um caso em que eu tive uma experiência com a tecnologia e que sem a tecnologia, com certeza, eu não conseguiria fazer. E eu escutei uma frase, agora, mais recentemente, dizendo o seguinte: a tecnologia aproxima aqueles que estão distantes, você está dando um exemplo,
Mas, em outro momento, eu estava lendo um livro dizendo que a tecnologia afasta aqueles que estão no... Exatamente, quando a gente junta alunos dentro de uma sala de aula e o uso da tecnologia afasta eles. Ou seja, eu achei meio uma dualidade estranha. Como é que se a tecnologia tem essa capacidade de aproximar pessoas de países diferentes, e quando a gente está com 20 pessoas, 20 alunos dentro de uma sala de aula, eles estão ali na rede social e acabam se afastando, nem conversar entre eles. Então, como é que trata isso? Onde é que eu uso a tecnologia? Para o bem ou para o mal? O problema não é a tecnologia, né? É o uso que se faz dela, né? Então, assim, é interessante que muitas vezes o aluno na sala de aula, os 20 alunos que você está falando, eles estão conversando entre eles. Mas com o computador. Com o computador, via computador. Né? Então, eles estão falando muitas vezes entre eles e você observa, às vezes, um sorriso aqui e no mesmo tempo que uma outra pessoa do outro lado da sala está sorrindo também. Aí você percebe que tá tendo uma conversa ali, né? Mas só que não é falado, né? Quer dizer, não se usa a voz, mas está tendo um diálogo, né? Por outro lado, a gente vê também que tem uma geração aqui que é uma geração que foi socializada, e isso é uma coisa bastante complicada, né? Parte da sua socialização, ela aconteceu através do digital, né? Então, da tela. E aí, isso é complicado, porque quando a gente está falando, porque também é um dos papéis da educação, um dos papéis da escola, por isso que o Durkheim falava que é a socialização, né? O segundo processo de socialização se dava na escola, é justamente isso. Na escola você apreende, quer dizer, você internaliza, né? Valores, cultura, códigos da sociedade que você está inserido. Então, você acha que a educação é um espelho da sociedade ainda, como falavam alguns pesquisadores antigamente? Espelho não, porque espelho dá uma ideia de algo imutável, né? Então, dá uma ideia de que é só um reflexo. Não, a educação e a escola, ela também tem ela tem a capacidade de modificar essa realidade também, né? E a gente vê aqui no Instituto como a educação, ela representa mudança na vida das pessoas que estão aqui, dos nossos alunos, e muitas vezes das famílias também, né? Então, ela tem essa possibilidade. Se ela vai ser direcionada para isso ou não, é uma outra história, né? Mas a educação, com certeza, a escola, e aí pensando nisso, né? Então, é o primeiro lugar que o ser humano tem, fora a família, de contato com o mundo, né? Então, quando ele vai para a escola, é o primeiro lugar que ele tem desse contato com o mundo, né? Do contato com a sociedade, é na escola. E o que a gente está vendo hoje, que eu acho que a gente ainda não conseguiu assimilar direito, é que a gente tem essa outra parte que é o digital, né? Essa outra socialização que acontece paralelamente à escola e que é um outro universo. Então, aí a gente tem alunos ou adolescentes que chegam em casa e as famílias acabam reportando muito isso, né? O adolescente vai para o quarto e fica só ali, acaba não interagindo. Quer dizer, existe uma outra forma de socialização que está acontecendo, uma outra forma de interação no mundo, onde é mais fácil se conectar com alguém que está em Taiwan do que com alguém que está aqui na mesma rua que você. E para o professor, você acha que o aluno ficou mais próximo do professor com a tecnologia? Vocês acham? Hoje o professor ele pode ser acessado pelos alunos através dos ambientes de aprendizagem que a escola oferece. Então, eles têm mecanismos de comunicação com o professor, que quando eu comecei na escola, eu não sabia nem o endereço e nem como acessar a minha professora. E tem que esperar aquele horário. Tinha que esperar o horário da aula para conversar com ela. Hoje, os professores e os alunos, eles podem interagir fora do horário de aula. Então, esse é um mecanismo possível. Alguns professores têm essa interação muito mais intensa com seus alunos, no momento de tirar uma dúvida, no momento de, às vezes, até um aconselhamento, né, em relação a alguma atitude ou alguma ação que ocorreu dentro da sala de aula. Até sobre algo que ele viu fora do ambiente. Então, exatamente. Ele quer conferir se aquilo é válido, se aquilo vai ajudar, agregar conhecimento. Então, ele manda, às vezes, para a gente. Exato. Né? E aí a gente consegue compartilhar. E quando o aluno percebe no professor uma pessoa de confiança, que ele diz, olha, eu vou perguntar isso para o meu professor, isso está demonstrando que, de fato, ele reconhece no seu professor uma pessoa de referência, com quem ele pode conversar, com quem ele pode dialogar e em quem ele confia.
Isso é ótimo para nós como professores, né? Saber que nós somos referência para os alunos e eles nos reconhecem como tal, né? Mesmo fora da sala de aula. É interessante que isso é algo que ainda, assim, que o professor mantém, né? Essa questão, né, de ser um referencial, né? E a gente tem isso ainda, que isso é uma história, a gente vê muita continuidade e ruptura, né? Então, se existe algo que a gente pode falar que continua, é o papel do professor no sentido de ser um referencial para o aluno, né? Então, estava lá na escola de 1920, 25, e a gente vê aqui ainda hoje. É claro que não tem mais a questão da autoridade, do autoritarismo, né? Então, o aluno ele se sente muito mais próximo do professor, e aí as diferentes tecnologias ajudam também nisso. Eu acho que até, por exemplo, a gente tinha... Vou dar o meu pensamento. Então, se eu pegasse, quando eu estava me formando, uma aula de 40 minutos um professor falando, eu até conseguiria acompanhar. Hoje em dia, se você passa 40 minutos falando para um aluno dessa geração, da geração Z, hoje ele não vai ter atenção. Então, a gente tem que usar recursos tecnológicos para exatamente trazer a atenção dele, porque ele é exatamente ele que tem que aprender. A gente tem que dar o protagonismo para o aluno, mas a gente não pode tirar o nosso protagonismo como professor, como exatamente mentor, como exatamente uma pessoa que vai dar confiança para aquele aluno perguntar. E isso que eu acho uma dificuldade, porque essa geração de agora, ela quer tudo para agora, ela não tem paciência. E aí é um outro problema, que até o Santi já deu um exemplo, porque existe um tempo de maturidade. E você treinar a concentração também é bastante importante, né? Treinar a leitura, então às vezes eu vejo que os alunos têm dificuldade de ler 2, 3 páginas. Porque vai resumir, ele quer o resumo. Ele quer o resumo, ele quer ir para a internet procurar o vídeo que fala assim, ai, professora, tem um vídeo que já fala isso? Assim, e vai adiantar em velocidade 2. Em velocidade 2. Mas não, a gente tem que ter, assim, o nosso processo mental, né, a formação de um conhecimento, a formação de um aprendizado, depende também de um tempo, tem um tempo de maturação, né? E aí, esse é um problema da tecnologia também, né? Então, a gente vê hoje alunos que têm mais dificuldade de concentração, e não é só concentração na sua aula, numa aula de 40 minutos, não. Concentração, às vezes, na leitura de um texto mais teórico, né? Então, o aluno tem... E outra coisa que me chama atenção é que também os alunos, né, têm perdido um pouco aqueles referenciais culturais. E aí eu estou querendo dizer, por exemplo, filmes, né? Então, também, o que eu tenho sentido é que os alunos têm assistido menos filmes e mais vídeos curtos, de TikTok, uma coisa que seja rápida, que acabe logo, comece a outra. Então, isso pode ser uma dificuldade, né? Porque a gente precisa formar pessoas que tenham essa capacidade de agir e não apenas reagir, né? Então, a tecnologia ela não pode ser apenas de reação, mas também de ação, né? Uma proatividade. Pessoal, a gente tá um bate-papo bem legal aqui, a gente está se aproximando do fim do episódio, mas eu queria tentar pegar agora um exemplo, o primeiro que vem na cabeça de vocês. Uma tecnologia que você usa hoje, Maria Antônia. Na sala de aula? Sim. Eu uso muito internet. Muito internet. Quer dizer, eu não uso, os alunos usam. Os alunos usam. Porque é muito comum falar qualquer coisa, eles estarem lá, professora, olha, acabei de ver aqui, tem uma coisa, e é isso que já falei, né, de complementar, de discussão, não, professora, mas... E aí, uma coisa que eu provoco também é a fake news, né? Então, hoje, muitas vezes, eu chego fomentando isso, né? Então... O Maquiavel, ele escreveu O Príncipe, não O Pequeno Príncipe, né? Brincando aí já com os alunos nesse sentido, né? Então, da provocação. Então, eu uso muito a internet. Tem um exemplo de uma tecnologia ou um recurso tecnológico que você usa na sala de aula? Tenho. Além da internet, como a Maria Antônia, né, que a gente usa muito, instigando os alunos a buscarem algumas informações, o que eu tenho feito bastante hoje é análise diagnóstica com os alunos, mais rápida, né? Então, se você tem algumas questões específicas, você monta um Kahoot, por exemplo. Então, é uma ferramenta ótima de respostas rápidas, e aí você consegue ter um mapeamento da turma, saber se aquelas questões essenciais elas foram assimiladas ou não, então você consegue fazer o direcionamento da sua aula.
É muito interessante porque você monta perguntas e eles vão respondendo em tempo real. Você já tem o mapa de respostas, você sabe, bom, esse conceito não foi bem assimilado, esse foi bem assimilado, e aí você dá o direcionamento das suas aulas. Um bom exemplo, um bom recurso. E tem mostrado bons frutos? Tem mostrado bons frutos e como ele é um elemento de gamificação, os alunos eles se engajam muito rapidamente, né? Aí então, entra onde a Maria Antônia dizer, que exatamente. dá o protagonismo do aprendizado para o próprio aluno, né? Exatamente. Só pegar carona aqui no Sant, né? Essa questão da gamificação é um recurso bastante interessante, né? Às vezes eu faço isso também, né? Às vezes ou para certificar de que o conteúdo foi, enfim, de alguma forma apreendido, ou até mesmo um diagnóstico. É muito interessante quando você faz um diagnóstico através de um desses testes de game, né? E aí eles adoram, né? Os alunos amam a beça, né? Os jogos. E você sabe o que é gamificação? Você sabe o que é Kahoot, que ele está falando? Então, lembrando, a gente está começando a série. No próximo episódio, a gente vai abordar exatamente sobre o que são metodologias ativas no mundo da educação e como a tecnologia vem possibilitando isso. Mas, pessoal, voltando aqui, para a gente também encerrar esse primeiro episódio dessa série, eu queria uma opinião de vocês no sentido de, beleza, tem mais alguma tendência tecnológica, assim, que está entrando na sala de aula que vocês estão vendo? Porque a gente teve uma pandemia mais recentemente. A pandemia mudou um pouco a educação. Então, foi todo mundo para o remoto. Aí voltou, aí está no híbrido, não, presencial, híbrido, presencial. Mas vocês veem que tem alguma tendência que a tecnologia está modificando o contexto geral do aprendizado dos alunos? Queria uma opinião final, assim, de vocês. A educação remota, ela funciona? Funciona. Educação remota é bastante importante. Em alguns casos, é a única ferramenta que as pessoas têm, principalmente quando a gente está falando ou de casos de epidemia, ou no caso de alguém que tem uma impossibilidade de se locomover, mesmo que seja transitória, ou alguém que está numa região bastante remota. E aí a gente tem um problema, principalmente no Brasil, que muitas vezes o ensino EAD, né, que é o ensino à distância, é visto com uma certa desconfiança, né? E aí, principalmente formações universitárias e tudo mais, porque as pessoas acreditam que é uma formação de menor qualidade, né? A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que como qualquer curso tem aqueles que têm uma preocupação com a qualidade maior, outros com que deixam mais a desejar, mas isso tem a ver também um pouco com a questão histórica, né? Porque quando a gente pensa aí nos recursos, né, tecnológicos que foram utilizados ao longo da história, então aí a gente vai ver telecurso segundo grau que utilizava a televisão, ou os cursos por correspondência, eles eram associados à necessidade de pessoas que não tinham tido condições de fazer o seu processo de escolarização no tempo adequado. Né? Então, era um adulto que não tinha estudado, portanto, ia procurar recuperar esse tempo, por exemplo, no telecurso segundo grau. Né? Então, fica um pouco aqui no Brasil essa associação. Então, aquilo que é feito não presencial, aquilo que é feito à distância, aquilo que é feito utilizando uma tecnologia, é para alguém que não conseguiu ou não tem condições de estudar de forma apropriada, no tempo apropriado, né, nas condições ideais. Né? Então, eu acho que a gente tem ainda um caminho para percorrer para superar isso, né? Mas o EAD veio, assim, o ensino à distância veio para ficar, eu acho que a gente não volta mais. Como a gente tira partido disso é que vai depender de cada instituição, mas é uma ferramenta que, inclusive, ajuda a superar desigualdades. Né? Então, eu acho que não tem como. Então, Santi, você acha que tem alguma tecnologia emergente aí que você consegue enxergar como benéfica ou até mesmo maléfica para a educação? Para a educação? Tem. Hoje a gente fala muito em sala de aula de inteligência artificial, né? A gente tem aí o nosso Google do século XXI é o ChatGPT que está em sala de aula, né? Sim. Então, há algum tempo nós tínhamos que lidar com os alunos que queriam jogar as informações no Google e pegar respostas prontas. Hoje eles colocam as suas perguntas para o ChatGPT e querem as respostas prontas, né? O que, mais uma vez, né, aí cabe aos professores, né? Então nós, como profissionais da sala de aula,
é que nós temos que saber como utilizar adequadamente essa tecnologia. Então, para algumas disciplinas, para algumas aulas, para alguns contextos, o aluno usar inteligência artificial, o ChatGPT ou outras inteligências artificiais disponíveis, isso pode ser uma forma de agregar muito valor ao resultado que nós temos na sala de aula. Mas, aí mais uma vez, o professor é a peça fundamental nesse processo. É quem vai saber colocar os limites, vai saber dar a corda para o aluno para que ele possa percorrer seu caminho. Então, eu acho que as inteligências artificiais, elas são um novo desafio para nós. E a gente também, pensando nisso, nosso terceiro episódio dessa série vai abordar só inteligência artificial no uso da educação. Então, tem muita coisa ainda por vir, pessoal. Hoje a gente está chegando ao fim desse episódio, do primeiro de uma série de 3 episódios que a gente está abordando aqui, o uso de tecnologia na educação. Mais uma vez, eu agradeço demais a participação de vocês. Eu queria deixar aberto para que vocês dessem suas palavras finais e, nessa palavra final, falar para esse pai, para esse aluno, para esse curioso sobre tecnologia, que todo mundo, querendo ou não, vai ser aluno, ou até mesmo professor, como é para ela se sentir mais tranquila, ou até mesmo para ela ir atrás de quê? Como é que a tecnologia vai ajudar na educação? Então, por favor, Maria Antônia, se despede do nosso público mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Gente, foi muito bom esse bate-papo aqui, né, com vocês. Foi muito bom poder falar aí para o TEC, não só para o TEC, né, mas, enfim, para o Instituto ou para as pessoas fora do Instituto. E, assim, a tecnologia, ela não vai destruir a educação, né? A tecnologia, faz parte do processo humano, né? Faz parte do desenvolvimento humano, não tem... Né? Então, assim, lá atrás, na Revolução Industrial, teve um pessoal que falava assim, vamos quebrar as máquinas, porque quebrando as máquinas, a gente pode ser que a gente tenha os nossos empregos de volta, né, como artesãos e tudo mais. Isso não acontece, não tem como a gente parar a tecnologia. Então, hoje a gente está falando de inteligência artificial, né? Então, como nós vamos lidar? Então, assim, é importante a gente discutir isso e a nossa escola, o nosso instituto tem esse papel, principalmente aqui, né, lidando com vocês que são profissionais dessa área, né, lidam mais especificamente com a tecnologia, ela é ferramenta da educação, para a educação, né, na educação. Então, não tem como a gente desvincular. E vamos usar isso de uma forma para melhorar a nossa capacitação de agir num mundo que está em constante mudança, como você começou o episódio lá falando, né, que antigamente a gente tinha aquele ideal de um emprego com carteira assinada e tudo mais. Hoje a gente já vive aí os tempos chamados tempos líquidos, né, onde nada é para sempre, nada é permanente, as coisas estão em constante mutação, cada vez mais rápidas, e a gente precisa, inclusive, né, da tecnologia na educação para nos prepararmos para agirmos e não apenas reagirmos. Então, é um pouco isso aí. E super obrigada, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Que bom. Sam, também queria deixar o microfone aberto para você se despedir, dar as suas últimas palavras. E a Maria Antônia falou sobre essa questão. Quando eu comecei o episódio falando sobre ter um diploma, era exatamente o ápice para você ser um bom profissional. Hoje, existem exatamente essas profissões e as formações micro, que você faz um curso ali na internet e hoje que a tecnologia possibilitou. Então, você acha que a tecnologia vem ajudando e ela vai continuar ajudando, mas como é que você vê essa evolução aí? Grilo, a discussão aqui, como você bem disse, né, é o primeiro de vários episódios, né, porque a discussão do uso da tecnologia na educação, a educação se apropriando, e então cada vez mais nós estamos, não vou dizer nem dependentes, mas imersos no mundo tecnológico, né, nós vamos utilizando a tecnologia na educação, no trabalho, na formação. E aí esses cursos de curta duração, cursos que nós pegamos na internet, percebemos hoje em dia, tem vários profissionais que eles conseguem sucesso profissional a partir de microcursos, minicursos que eles fazem com, claro, a sua dedicação, o seu empenho e vão caminhando. Mas eu entendo ainda que a escola tem um papel fundamental porque nós conseguimos organizar esses estudos, organizar
esses conteúdos que vão ser estudados para que o profissional ele seja o mais bem capacitado e ele também desenvolva seu pensamento crítico, né? Nós estamos aqui também não só para discutir conteúdos, mas para discutir criticidade, análise. Então, esse é o nosso papel. E a tecnologia, ela vem para nos ajudar nesse sentido, né? Como é que nós podemos desenvolver bons pensadores críticos e bons profissionais e colocá-los no mercado, né? Tem até um artigo que eu li há algum tempo, né? Não faz muito tempo, é um físico também, né? Que ele fala que a educação, ela tem um papel fundamental na formação de pessoas para tomar melhores decisões. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a serem mais críticas a partir daquilo que eles veem, ouvem, assistem, né? Porque eles podem assistir qualquer coisa, mas que eles sejam críticos para tomar as melhores decisões, para seguir os melhores caminhos, né? E esse é o nosso papel. E não é um papel fácil que a gente segue. Pessoal, se você gostou desse episódio, já vai colocando aí a sua curtida, compartilha também com outras pessoas. Pessoal, agradeço demais a participação. Vocês querem deixar algum contato aqui para o público que quer tirar uma dúvida ali sobre o contexto, com a Maria Antônia, do contexto histórico, com o Santi? Como é que você ensina programação? Vocês querem deixar o contato de vocês para o público? Eu tenho um e-mail, né? Um e-mail institucional, maria.antonia@germinari.org.br, né? Tenho o Facebook e estou no Instagram. Agora eu não me lembro o meu número do Instagram, né? É Maria Antônia e um número lá totalmente aleatório que eu não me lembro qual que é, mas tô Vai ali. procurar, eles acham. Você tem um contato aí para deixar? Tá, eles podem me achar no meu e-mail institucional aqui, o carlos.santi@germinari.org.br, e se procurar Carlos Santi no Instagram, vocês vão me achar. Boa, então, pessoal, mais uma vez, agradeço demais, o bate-papo foi bom, a gente continua em outros episódios, então, até a próxima. Valeu, pessoal!